Olá, amigos. Vamos ao nosso radar da semana nesse domingão, dia 5 de junho. Um cenário aqui um pouco diferente nesse radar da semana, aproveitando o cenário das lives que estão acontecendo. A série de 4 lives. Hoje tivemos a terceira. Acredito que você tenha participado. Se você participou, coloca aqui embaixo o que você achou dela, aqui nos comentários. E no decorrer também desse radar da semana, você também aqui embaixo pode opinar sobre a questão do cenário que eu vou utilizar, o cenário no sentido da tela que vai aparecer, só vai aparecer uma janela gráfica. O que você acha? Fica melhor do que o formato anterior? Qual a sua opinião a respeito? A gente vai olhar, logicamente, para todos esses comentários e decidir se a gente muda um pouquinho o cenário das nossas, ou análise de fechamento do pregão, ou mesmo radar da semana, ou radar do mercado. Sua opinião é muito importante para a gente. Nesse radar da semana, eu vou comentar aqui alguns ativos, começando pelo Ibovespa, aqui Ibovespa, vou colocar aqui na tela Ibov, depois dólar, juros, aí venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, IP3, BRKM5, enfim, toda essa lista que você está vendo aqui, que vai basicamente, vamos pegar aqui, são 18 ações que vão ser analisadas no dia de hoje, nesse radar da semana. Fora os futuros juros, DI e também dólar, e além do índice Bovespa. Então fica aqui comigo, vou rodar a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nesse radar da semana. Agradeço demais e lembre de deixar o comentário aqui sobre as lives, lembre-se de deixar aqui o comentário sobre esse novo visual. Lógico que a gente pode melhorar uma ou outra coisa, mas o que você acha? Se faz sentido fazer só essa janela gráfica ou ter duas janelas gráficas como a gente exibe aqui no radar da semana, na análise de fechamento do pregão e também no radar do mercado. Então vamos lá para a vinheta, deixa o like, senta o dedo no like, agradeço demais. Então vamos lá, deixa eu só tirar essa aqui, pronto. Vamos lá, começando a falar aqui do Ibovespa. Aqui está o gráfico semanal do Ibovespa. Então o que nós tivemos no Ibovespa, o que nós temos é uma tendência indefinida, que perdeu ali fundos anteriores, para quem assistiu às lives vai entender melhor. Subiu, gerou um candle de indefinição, uma semana de queda de 0,75%. Perda da mínima, isso aqui tudo acontecendo numa zona de antigo fundo, onde o preço parou de subir, parou de cair e começou a subir, ou seja, uma região onde há mais testes, em conjunto com a média, fechou exatamente ali em cima da média, perdendo a mínima dessa semana, aumenta mais a probabilidade de você ter um movimento para baixo, ou seja, de gerar um topo descendente e ter algo para baixo. Então, oscilou abaixo de 110, 655, é uma certeza que vai cair? Não. É basicamente um aumento de chance de queda, uma sinalização negativa. Então, para ficar atento, a gente vai ficar de olho no decorrer dessa semana, mas o Ibovespa, tomar cuidado nessa questão, quem está comprado, né, questão de stop, é bom ajustar aí a questão dos stops. No gráfico diário, que é esse aqui que eu estou exibindo, um fechamento para baixo da média móvel de 13 períodos e uma nova mínima no decorrer dessa semana reforça ainda mais essa chance de queda, porque já seria a perda da mínima da semana anterior e uma chance maior de cair ainda mais se isso acontecer aqui pelo gráfico diário. Então ficar atento, a tendência é de alta, apesar do movimento ser lá mais lateral aqui, mas terminamos a semana com um sinal de baixa que criou uma expectativa de ter algo para baixo. Aqui gerou um sinal de alta, mas não fez nova máxima. Aqui gerou um sinal de baixa, mas também ainda não fez nova mínima. Vamos ver se no próximo pregão isso vai acontecer. Depois disso, vamos falar aqui de dólar. Dólar que terminou aí a semana em alta de 0,88%, em cima de um nível de suporte. Já é um sinal de alta, é um candle de reversão chamado de perfuração ou piercing. Superação da máxima dessa última semana que cria uma expectativa de alta, gera um fundo no mesmo nível do fundo anterior, que pode lá na frente gerar a confirmação de um padrão gráfico que chamamos aí, que é chamado na análise técnica de fundo duplo ou um W. É uma formação de um W. É o caminho mais provável? Não seria o mais provável. O mais provável seria assim, essa semana foi basicamente uma semana de correção dessas fortes quedas e ainda fica uma expectativa um pouco maior de ter algo mais para baixo.
Quando a gente vai para o gráfico diário do dólar, ainda fica mais visível essa questão, porque se aproximou da média e gerou um candle de reversão chamado de engolfo de baixa. É um padrão que aumenta-se a chance de ter encerrado o movimento de subida e ter iniciado um movimento de queda. A perda mínima desse último pregão de sexta-feira, que é de 4.810, oscilou abaixo desse patamar, reforça ainda mais a chance de queda. Por esse motivo que já tinha comentado lá do gráfico semanal, que semana de alta cria uma expectativa de subida, não, ainda o caminho mais provável é para baixo, porque o viés é mais negativo para o dólar. Para reverter isso, justamente teria que superar a máxima dessa última semana, que é basicamente a máxima da sexta-feira, que está aqui em 4.870. Porque isso reverteria um sinal de baixa, voltaria para cima da média e aumentaria a probabilidade de ter algo para cima. Mas enquanto isso não acontecer, dólar olhando mais para baixo. Juros. Última semana gerou um sinalzinho de alta, superação da máxima da semana anterior, após testar ali um nível de suporte que é da média. Então, se olharmos só pequenos movimentos, podemos dizer que o viés é um pouquinho mais positivo. Por quê? Depois dessa última semana, superou a máxima da semana passada. Segundo, candle forte de baixo, candle de indefinição de corpo pequeno. O caminho mais provável seria o que fazer o quê? Ter algo para baixo. Não fez, fez o inverso. Então criou uma expectativa mais positiva. Mas lembrando, estamos num momento mais travado aqui nos juros, em termos de resistência, zona de resistência importante. Aqui por volta pelo menos ali dos 12,57 a um nível lá de 12,81 a 12,83. As máximas aqui desses dois últimos topos. Então, mas terminou a semana com viés mais positivo. Olhando para o gráfico diário, o que tivemos aqui no gráfico diário foi justamente a formação de um W, né? Que é isso aqui, ó. Esse W aqui, ó. Formação de um W, que é um fundo duplo. Então, criando uma expectativa de alta. E se projetarmos aqui essa expectativa de alta, pegando aqui a ferramenta do Fibonacci, você dá para perceber que o objetivo, a projeção de alta desse W fica lá nos 12,73, que é ainda abaixo das máximas dos topos anteriores. Então, enquanto no gráfico diário não tiver nenhum sinal como um candle aqui fechando para baixo dessa região de média e mais forte ainda se fechar para baixo dos 12,28, gerando nova mínima, enquanto não tiver algo nesse sentido, o viés ainda é mais de subida, de acordo com o fechamento positivo do gráfico semanal. E aqui do gráfico diário, dentro de um movimento de alta, dentro de uma nova tendência de alta de curto prazo, não é algo tão relevante devido ao contexto que eu já comentei no gráfico semanal, mas temos aí um viés mais positivo. Começa a quebrar essa expectativa, oscilando abaixo da mínima da sexta-feira, 12,33, e pior ainda, gerando aquela formação que eu acabei de mencionar no gráfico diário, fechamento para baixo da média, para baixo ali da região dos R$12,28. Seguindo para as ações, a PETR4 na semana gerou um sinal de topo. Lembrando, ela está dentro da tendência de alta, topos e fundos ascendentes. E ela gerou um sinal de topo aqui, perdeu a mínima da semana passada. Isso submete o quê? É uma chance de poder ter algo para baixo, de poder buscar a média, de poder testar suportes anteriores, que pode trazer oportunidade de compra, pensando ali em position trade, aquela que você vai ficar posicionado durante 3 a 10 semanas, comprando aqui um fundo ascendente pelo gráfico semanal. Então, por enquanto, fechamento em queda de 1,05 dessa semana cria uma expectativa um pouco mais negativa para a ação, de ou ter um movimento para baixo ou ter um movimento lateral aqui do preço. Mas mantendo o papel ainda numa tendência de alta. Lembrando que muda a tendência de alta pelo gráfico semanal, ou seja, falando de curto a médio prazo, seria o retorno do preço para baixo desse fundo aqui, que é ali retornar para baixo dos 26,37. E no gráfico diário da ação, gerou um candle de força, chamado de engolfo de alta, um padrão de reversão dos candles que comento bastante isso no curso Invista Melhor usando análise técnica. Acompanhe a live de amanhã, às 20 horas dessa segunda-feira, às 20 horas aqui no canal. Vai ser realmente, para quem estiver ao vivo, vai ser algo que vai ter benefício de estar ali ao vivo. Aqui embaixo, aqui na parte de baixo, você tem aí um QR Code para você se inscrever já para essa próxima live. Então, aproveite que ainda dá tempo de você se inscrever e participar dessa live de amanhã, da segunda-feira, às 20 horas. E aproveite também para assistir a de hoje. A de hoje, as últimas, está disponível para você assistir. Aproveite e assista essas lives. Tende a fazer muita diferença para o seu capital. Então aqui na Petro, bateu na média, ainda está abaixo da resistência. A superação da máxima do candle de hoje cria uma expectativa um pouco maior de recuperação, mas o viés é de baixa.
semanal dentro do movimento de queda, e aqui a gente gerou foi o padrão gráfico de topo duplo, que gera uma tendência de baixa. Então, enquanto não retornar ali forte para cima da média, ou mesmo até voltar para cima desse último fundo aqui, chamado mudança de polaridade na faixa dos R$ 30,70, fica um pouco mais com viés mais negativo, apesar da sinalização positiva. Precisa realmente confirmar algo para cima. Se a Petro começar aqui, ó, patinar aqui assim, ó, fraquinho, bate na resistência, perde a mínima de um candle anterior aqui no decorrer dessa semana, mais uns 2 candles pelo menos, e perde a mínima, ficaria muito mais disposto a abrir uma posição de venda de curto prazo, não de desfazer de uma posição de prazo maior, mas de curto prazo, falando de swing trade. Vale 3, dia de hoje, essa última semana alta de 3,2%, dentro do movimento de alta, ó, fechou acima da média e está permanecendo acima da média, algo positivo, que vai aumentando a chance de poder caminhar para as próximas resistências. Qual a próxima resistência? Região ali em torno dos 92 a 92,10. Depois disso, essa região aqui, ó, que ficou um tempo parada aqui em cima, que inclusive tem um gap de corpo aqui na faixa dos R$ 95,15, faixa de resistência 95,15 a R$ 97,00. Zona de resistência aqui, o próximo nível após esses 92 que eu acabei de mencionar, 92 a 92,10. Então o cenário aqui, em termos de movimento no gráfico semanal, é positivo. Ele não tem nenhum sinal de baixa. Primeiro sinal de baixa, retorno para baixo dos R$ 85,00. E pelo gráfico diário, gerou um fechamento de semana com um sinal de baixa, de topo, de ter algo para baixo, de ter parado de subir e ter voltado a cair. Ou seja, aqui também gerou, mas foi até mais fraco, né? O fechamento foi acima da máxima, da mínima do que no anterior. E aí reverteu no candle seguinte. Dessa vez não, já fechou para baixo, já fechou abaixo de um gapzinho de alta que abriu ali na quinta-feira. Perda da mínima do pregão desta sexta, ou seja, na segunda-feira oscilar abaixo ali dos 88,36, aumenta-se a chance de ter algo para baixo. O que vai acontecer com preços da Vale? Vamos dizer assim, é menos relevante. O que a questão é, se eu tivesse comprado no swing trade, seria um motivo de saída? Sim. Se eu tivesse de fora do swing trade, comprar para curtíssimo a curto prazo swing trade, o que eu aguardaria? Isso aqui, um movimento para baixo, um sinal de alta, mais próximo possível da média, de algum nível de suporte na ação. Seguindo para as próximas ações que eu separei aqui, falando primeiramente ainda de gráfico semanal, vou falar de IP3, que está bem, teve uma semana muito boa, alta de 7,52%, reverteu uma formação de topo na resistência, ó, vê aqui, perdeu a mínima e já voltou forte para cima, criando a expectativa de poder ter pelo menos mais umas 2 novas máximas, significa dizer, essa próxima semana superar a máxima dessa, a outra semana também superar a máxima dessa semana que vai acontecer. Ou seja, de manter um viés mais de alta para o ativo, o que começa a trazer uma redução dessa expectativa positiva que existe no papel nesse momento, é o retorno do preço para baixo da região em torno de 39,10. E pior ainda se voltar para baixo da mínima dessa semana, que é 37,83. Enquanto isso não acontecer, alinhado para cima, ativo mais interessante para as estratégias de compra, para entrada pelo gráfico semanal é possível ainda, só que a relação de retorno já seria menor, né? A exigência, né, de objetivo a ir para cima nessa ação. Até pelo gráfico diário também pode trazer nova oportunidade de entrada após algum recuo do preço, usando ali um suporte perto dos R$40, de 40 e 40 até os R$40, junto com a média móvel 3 períodos. É uma alternativa de entrada no decorrer dessa semana. Depois de IP3, BRKM5, que também fechou forte a semana, tinha ali um nível de resistência, média móvel, igual mais ou menos está o Ibovespa agora em cima ali da média. Se perder a mínima, ela não perdeu a mínima, foi lá e superou tudo aqui as máximas. Gerou um baita candle de alta de 7,6% arredondando aqui. Tá no nível aí de resistência, que é na faixa dos 46,30, por aqui assim, ó. É um nível de resistência, mas o caminho mais provável ainda é para cima. Dentro desse cenário mais positivo, inclusive é um ativo que faz parte da carteira DV Perspectiva, que até começou bem o mês aí a BRKM5. E aí, olhando aqui para um gráfico diário, a alternativa aqui seria o quê? Lá no gráfico semanal, se entrar comprando, está pensando em ficar mais tempo posicionado, até mais de meses posicionado. É igual está na carteira DV Perspectiva. Para curto prazo, o ideal é acontecer alguma correção em fundo ascendente acima de nível de suporte, como por exemplo o média, esse topo anterior aqui na faixa dos 44,35 a 44,15. São os pontos aí para serem monitorados em busca de oportunidade de compra de curto prazo nesse papel. Quem está comprado no curto prazo tem a opção de trabalhar com stop abaixo da última mínima ascendente aqui, abaixo dos 45,35.
O outro ativo, voltando aqui para o gráfico semanal, é SMTO3, que também está dentro de uma tendência de alta, de prazo maior, alinhado para cima, só que já está dentro de um movimento longo para cima. Se buscar a entrada aqui, pensando em ficar mais algumas semanas posicionado, o stop teria que ficar abaixo da mínima dessa última semana, não tem tanta proteção em termos de suporte, teria que trabalhar em termos aí, stop em termos de volatilidade, que até comentei nessa live desse domingo, na live de hoje. Então é um ativo que eu daria uma preferência um pouquinho mais para o gráfico diário, ou seja, de poder recuar aqui e buscar uma compra aí no decorrer dessa próxima semana, gerando sinal de alta ali na faixa dos R$50 ou testando a média móvel de 13 períodos. Então, para swing trade, fica interessante monitorar a SMTO3 no decorrer dessa semana. A próxima ação, ainda pelo gráfico semanal, BIF3, que também gerou uma alta de 1,64, mais tímida em relação à semana anterior, que foi de 11,82%, mas segue com viés de alta. A expectativa depois desse candle é ainda ter algo mais para cima. Por esse motivo, dá para abrir compra aqui pelo gráfico semanal e aguardar mais semanas? Dá. Aí pega a volatilidade da ação, por exemplo, aqui, se você entra comprando em 14,23 e a volatilidade está aqui na faixa de R$1,13, então você entra em 14,23, você vai botar o stop aonde? Lá na faixa dos 13,10. Então seria o stop aqui em 13,10, exatamente aqui nesse valor. Aqui nesse ponto seria o stop da operação. Tá? Região dos 13,10, então um pouquinho aqui para baixo, o stop ficaria aqui. E aí você tenta pegar 1,5 vezes o tamanho desse stop ainda para cima. É a alternativa. Por que 1,5 vezes? Porque o movimento já deu uma boa andada. Então exigir muito para cima em termos de objetivo começa a ficar um pouquinho mais arriscado. E então um papel interessante, ou pegando o gráfico diário dela, olhando para a semana aí, se ela fizer também sinalizações de alta mais próximo da média, de algum nível de suporte, de topo anterior, enfim, é um ativo que pode trazer também oportunidade de compra no decorrer dessa semana. Agora, mantendo mais para o gráfico diário, Local Web. Ela já gerou um sinal de alta na quinta-feira, fechou um candle ali de indefinição em cima dessa resistência, rompimento disso aqui, que seria rompimento ali dos R$ 7,20, cria a possibilidade de abrir uma compra, tentando pegar também aqui 1,5 vezes para cima o tamanho do stop, que pode ser utilizando a volatilidade do gráfico diário para estabelecer esse stop da operação, ou deixar logo abaixo dessa mínima aqui, ó, do candle aqui, e tentar pegar algo aí para cima nessa ação. Então, ativo que pode trazer oportunidade de compra nessa semana. Lembrando, nós já estamos comprado em Local Web, LWSA3 em termos de swing trade. Dalton, onde é que está essa recomendação? Está dentro do aplicativo DV Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo vai ter um link aí que você acessa lá todas as opções aí, desde acessar essa próxima live, até também a live educacional, até também a parte de aplicativo, enfim, Instagram, o Dalton Vieira, acompanha lá o Dalton Vieira, tem inclusive para você que está interessado em Elet3, em Eletrobras, acompanha o Instagram, o Dalton Vieira, lá tem bastante informação, do Kaique Stein também tem bastante informação, e por falar no Instagram do Kaique Stein, só tomem cuidado, o Kaique jamais vai entrar em contato com vocês para oferecer algo que você vai ganhar tanto de dinheiro, porque está tendo perfis fakes do Kaique. Então tomem bastante cuidado em relação a isso aí. Não caiam nessa. Não existe almoço grátis. Não existe fórmula mágica. Não existe ficar rico da noite para o dia muito rápido e entregar uma baita rentabilidade no curto prazo. Isso não existe. Não existe. Então não caia nessa. Então depois de Local Web, YouTube 4, que está ainda dentro de uma tendência de alta, tecnicamente falando, pegando os principais movimentos do ativo e passando por um processo de correção. Abre-se a chance de abrir compra, de entrar comprando, se superar a máxima do pregão desse último pregão, sexta-feira, superando os 25,96. O ponto mais negativo é que a entrada vai acontecer em cima da zona de resistência. Esse é o único ponto negativo, mas ainda é possível buscar uma entrada tentando pegar a continuidade do movimento de subida pelo gráfico diário dessa ação, testando ali a média. Não teve sinal de alta ainda. Então, precisa superar as 25,96 para gerar essa oportunidade de abrir uma compra em YouTube 4. Depois de YouTube 4, vou falar também de BBDC4, que também pode trazer uma oportunidade de compra. Essa aqui um pouquinho mais afastada do topo, que eu considero um pouco mais interessante de maneira geral. Está em cima de nível de suporte, média, fechando até um pouquinho abaixo. Voltou para cima dessa máxima, é a alternativa de entrada, superação dos 20,05. Tentando pegar aí um swing trade, de 3 a 10 pregões aí posicionados
nessa ação que também encontra-se dentro da tendência de alta de curto prazo pelo gráfico diário. Ecor 3, outra ação que legal ter mais 1 a 2 candles aqui para buscar uma compra de fundo ascendente. O ideal é ter aí pelo menos uns 2 candles, seria bom, no mínimo 1, para buscar essa compra aí de swing trade, testando a média, gerando sinal de alta, algo mais positivo para fazer esse tipo de entrada em Ecor 3. Depois de Ecor 3, Prio 3, ideal que também tenha mais correção, fechou mal a sexta-feira, 3,1%, mas observe que ela tem toda uma região de suporte, então ficar de olho nessa região de suporte, pois sinalização de alta aqui nessa região de suporte, após pelo menos mais 2 pregões, seria de quarta-feira em diante, eu vejo com bons olhos uma compra nessa ação. Logicamente que se isso acontecer, se gerar alguma dessas oportunidades se encaixar melhor para uma compra de swing trade no decorrer dessa semana, a gente vai recomendar lá dentro do aplicativo DV Invest, que você já faz parte. Caso você ainda não faça parte, testa lá gratuitamente 30 dias para você verificar se faz sentido ou não para você todo o conteúdo que tem lá, além das recomendações. Você tem toda a parte de carteiras de ações. O Kaique está aqui hoje já preparando a carteira exponencial para publicar essa carteira aí para vocês dentro do aplicativo, então acompanhe de perto. O aplicativo DV Invest está disponível para iOS, para Android e para web. Se você quiser acessar só via navegador, tá lá. Acessa via navegador com as notificações tudinho lá ativado. Você vai ter isso aí na palma da sua mão ou na tela do seu computador. Prio 3, Ciel 3, ação que também gerou uma sinalização de baixa lá na sexta-feira, e eu fico de olho aqui também mais uns 2 pregões. Lá para quarta-feira faz mais sentido buscar uma compra de fundo ascendente. Melhor ainda se testar a média, bater na média móvel exponencial de 13 períodos. Não é uma obrigação, mas se bater é um nível de suporte. É buscar oportunidade em cima de nível de suporte. Depois de Ciel 3, Enat 3. Também precisa de mais candles aqui, mais correção. Considerando todo esse movimento de subida, o ideal que depois que ela retomou a tendência de alta de curto prazo, rompendo todos esses topos anteriores, se ela retornar para cima dessa região de topo na faixa dos 22,30 até a média móvel exponencial 3 períodos, seria muito bem-vindo para planejar essa compra de curtíssimo a curto prazo nessa ação. CSAN3, COSAN, sinal de baixa mais forte, queda de 3,08%. Esse ativo, na minha opinião, se também gerar aqui, esse aqui seria legal que acontecesse mais para frente, até na quinta-feira, pode até ser na quarta, mas ficar atento na quinta-feira se tiver algo aí em termos de sinalização de fundo ascendente, testando a média móvel 3 períodos, também seria bem-vindo, visto que ela está dentro de uma tendência de alta, e isso aqui para mim é tudo um processo mais de correção. Lógico que o mercado pode mostrar algo contrário, falar assim, não, correção não, eu vou afundar aqui, mas ainda não tem algo tão claro aqui, apesar dessa queda mais forte. Tem que verificar na hora que testar algum nível de suporte, que é um ponto ali que a gente avalia força de comprador e vendedor no ativo. MRFG3, ação que superou as máximas ali anteriores, topos anteriores, anulou a tendência de baixa com isso, criou uma expectativa de subida, beleza? Então ficar de olho aí na próxima semana, quarta-feira em diante, faria sentido ou compra sim, ou se ficar aqui também de lado, um pivô de alta. Preferência, logicamente, por um fundo ascendente. Gosto mais a estratégia de correção, mas dá para ficar atento aí em pivô de alta nesse papel no decorrer dessa próxima semana. Quem mais para falar? Goal 4 também precisa corrigir. Essa aqui precisa corrigir inclusive mais, eu diria até mais candles, chegando ali mais próximo da média. Ou ficando aqui de lado para buscar a compra de pivô de alta, mas aí precisa mais candles, sei lá, mais para quinta ou sexta-feira seria mais interessante. Embry 3, ação que ainda não está tão alinhada para cima, principalmente em prazos maiores, semanal, mensal, mas isso aqui, ó, esse retorno do preço para cima, vou até colocar em vermelho, esse retorno do preço para cima dessa região aqui foi algo positivo, apesar do candle de força e da sequência não vai adiante e já volta forte, mostra que esse papel ainda não está tão forte assim, mas como diria o Emílio lá da Jovem Pan, mas se acontecer aqui, ó, algum sinalzinho de alta, né, depois de lá quarta-feira em diante, também daria para buscar uma compra aí se o sinal de alta acontecer para cima dessa região da média, aí na faixa dos R$12,90, R$13, seria positivo. Fleury
FLRY3, Fleury, também gerou um sinal de baixa, depois um grande candle de alta, que aumenta-se a chance de queda se perder a mínima desse último pregão, de 15,48, após ter testado zona de resistência, mas eu ficaria atento para compra se gerar algum fundo ascendente ou principalmente se ela ficar aqui mais pregões. Pode ser lá para o fechamento da semana e gerar um sinal aí de alta, a média móvel de 13 períodos vai se aproximando do preço e vai lá e gera um pivô de alta. Ficaria bem interessado em abrir compra nesse ativo mais para o fechamento da semana. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato pela atenção de vocês nesse radar da semana. Espero que tenha sido muito útil. Diversos ativos para a gente acompanhar no decorrer dessa semana. Se tiver oportunidade, a gente coloca dentro do aplicativo DV Invest. Comenta com vocês na análise de fechamento do pregão. Eu espero também vê-lo nessa... Primeiro, aproveite o seu restinho aí de domingo, mas eu espero vê-lo nesta live de amanhã às 20 horas, segunda-feira, dia 6, às 20 horas aqui. Estarei presente trazendo aí algo relevante para vocês e fiquem atentos. Vamos abrir as inscrições do curso Invista Melhor usando Análise Técnica, é a primeira turma de 2022. A última turma foi em 2021, em novembro de 2021. Então, qual a próxima turma que vai ser aberta? Não sei. Provavelmente vai ter alguma turma no segundo semestre. Provavelmente. Certeza? Não tem como dar certeza. Mas provavelmente. Né? Diante de todos os projetos que a gente vem tocando na DV Invest, provavelmente a gente vai ter sim algo mais forte na parte educacional. Tanto de forma gratuita, como eu já sempre faço aqui com vocês, mas também na forma para alguém que deseja se aprofundar mais. Para alguém que deseja tomar melhores decisões. E, logicamente... fazer com que o seu patrimônio cresça com o passar do tempo através dessas melhores decisões. Um grande abraço, deixe seu like, seu joinha, compartilhe aqui esse radar da semana, um excelente domingo e até amanhã.